Olá, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você fica muito bem informado. O assunto de hoje é a terceira edição da Festa da Uva e do Vinho do bairro Videiras, aqui em Indaiatuba. E os convidados para falar sobre o assunto são a Luciana Santos, que é presidente da Associação do Bairro Videiras, e o Rafael Tomazetto, que é um dos organizadores da Festa da Uva. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Para começar, não posso deixar de registrar que as uvas aqui, elas não são de mentirinha, elas são de verdade mesmo, fresquinhas. E adivinha onde que eu comprei? Aonde? Posso chutar? Pode. Ponto Verde? Ponto Verde. Ah, vamos experimentar. Ponto Verde, claro, que é a Feira de Agricultores Familiares, né, de Indaiatuba, que também faz parte ali, né, da área rural de Indaiatuba, da região rural. Então, mesmo na correria, a gente não consegue estar sempre ali, mas quando dá, é legal prestigiar, porque produto bom, sem agrotóxicos, preço bom, e eu não ganhei, tá? Então, assim, não... a gente foi lá, comprou, consumidor, cliente, né? E a gente agradece o apoio, né? Enfim. Bom, Rafael, começo com você, então, para saber um pouquinho da história do bairro Videiras, né? Porque a Festa da Uva é um evento bacana, mas tem as atividades lá, né? Mas é bom a gente contar um pouquinho da história do bairro, da imigração italiana, né? Que tem relação, para as pessoas que estão chegando agora em Indaiatuba conhecerem também, né? Conta um pouquinho. Ah, Luciana falou que você sabe tudo, então vamos compartilhar aí o conhecimento. Mas bacana, a gente agradece o convite, Patrícia, é bacana a gente poder, de alguma maneira, retribuir, né, para a cidade de Indaiatuba o acolhimento que eles tiveram, né, os imigrantes italianos tiveram lá atrás, né, em 1890, foram os primeiros imigrantes. E particularmente ali naquela região do bairro das Videiras, Itaici, né? Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui também, aqui no podcast, contar um pouco essa história, que tá bem comprida, já 150 anos aí aqui em Indaiatuba, né? E o bairro das Videiras, ele é mais recente, o nome bairro das Videiras. Itaici, acho que todo mundo conhece, é um bairro que já tem uma história muito antiga aqui por conta da ferrovia, né? Uhum. E o bairro das Videiras, ele tem a origem nos anos 50 com a segunda imigração, já das famílias italianas que vieram de Jundiaí, para plantar essa uva que a gente está aqui hoje com ela, que é a Niágara Rosada. Já a primeira imigração, que é essa imigração do pessoal que veio trabalhar no café, ela já são outras famílias, né, que ficaram ali nas fazendas, naquela localidade que ainda era conhecida como Itaici, outros lugares ali era Tombadouro, né? O Itaboraí, eram lugares antigos que existiam ali na região. E essas primeiras famílias trouxeram junto essa cultura da uva, né? Era meio inevitável essa cultura que estava no sangue, a cultura italiana da produção do vinho, tudo. Uhum. E esse ano a Festa da Uva, ela está comemorando essa primeira imigração. Essas primeiras famílias que vieram já há 150 anos, que provavelmente todo mundo meio que conhece aqui em Indaiatuba, né? Os Zerbini, os Montuanelli. Isso que eu ia perguntar. Os nomes, quem eram essas primeiras famílias, né? Então, os Paratello, os Borsari, né? Boldrini, são essas primeiras famílias que vieram, né? Os Barnabé, que são os mais conhecidos, né? E tantos outros, né, que estão aqui em Indaiatuba até hoje, nas mais diversas profissões ainda hoje, e alguns ainda produzindo vinho, né, e vinho fino, vinho de ótima qualidade, conhecido no estado de São Paulo todo, vinho aqui de Indaiatuba, feito por essas primeiras famílias, né. Então, na Festa da Uva vai ter todas essas novidades, quem quiser conhecer aí, né, e prestigiar. Vocês sabem dizer quantos são hoje os produtores da região de Videiras? De uva, são muitos produtores, são 3 milhões de pés de uva, né? Então, Indaiatuba ainda é uma das, entre a primeira e a terceira maior produtora de uva do estado de São Paulo, né? Produtores são cerca aí de 200 a 250 produtores, né? E a uva Niágara voltou a ter valor de mercado, por isso que a gente fala que as festas aqui em Indaiatuba, né? As festas da uva começaram em 1972, foram as primeiras, junto ainda com as festas do tomate, que eram muito famosas até
Então você vê que as festas acompanharam os altos e baixos da uva, né? A economia da uva. Hoje a economia da uva está em alta de novo. Por isso que a gente já está na terceira festa, nesse momento em que a uva de novo voltou a ter valor, as pessoas talvez estejam consumindo mais, né? Estejam buscando mais qualidade de vida depois aí da pandemia. Então a festa meio que tem essa relação, né, com a cultura da uva, né? Uhum. Mas, Luciana, como que começou a história da associação, né? Como que surgiu? Qual foi a ideia de vocês criarem a associação? Quais eram as demandas, né, do bairro quando a associação surgiu? Você lembra? Você sabe informar? A associação surgiu há muitos anos, acho que uns 60 anos, né, Rafa? Mais ou menos, Isso, que tem de a associação. 1970, né? Ela é de 1970. 55 anos já. Então, na verdade, né, pelas histórias, né, que a gente vai buscar, assim, a associação foi criada no intuito de reunir as pessoas mesmo, né, para jogar baralho, tinha um negócio de bocha lá dentro. Então, o povo ia lá e se reunia, né, ficava lá tomando vinho, tomando cachaça, né, era o ponto de encontro, era o lazer, justamente isso, era o lazer, ali era o ponto de encontro do bairro Videiras. E de uma certa forma hoje ainda é, né? Legal então, né? Que na verdade está mantendo uma tradição. Está mantendo aí, né? uma tradição. E aí com isso, né, justamente pelo pessoal estar indo lá, conversar, bater papo, com o tempo foi criada uma venda ali, né? Que depois, com o passar do tempo, a gente acabou falando que era um bar, né? Mas era um bar que tinha as bebidas, lógico, né? Aí veio o torneio de truco, do lado tinha um campo de areia, né? Então teve bastante festival lá. No bar também vendia algumas coisas básicas do dia a dia, tipo uma farinha ou algo assim básico, né? Só que assim, as coisas vai mudando, né? As coisas vai evoluindo, né? Vem vindo a modernidade, pessoas novas no bairro, né? Então a associação, aqueles primeiros, né, que fundaram a associação foram ficando já com uma certa idade, né? E foram vindo pessoas novas, né? E com o tempo a associação, ela deixou de ser bar, né, ela não é mais um bar lá hoje, né? No espaço hoje da associação, ela tem aulas, né, coletivas de zumba, tem aulas de violino também, em parceria com a prefeitura, a Secretaria da Cultura. Essa orquestra sinfônica. As orquestras sinfônicas. Então, isso é uma parceria, né, que foi criado aí ao longo aí desses últimos anos, na verdade, né? Esses últimos 8 anos aí foi criada essa parceria e tá dando muito certo. Então, a ideia ali da associação é isso, é reunir esse pessoal, que nem a Zumba, por exemplo, acaba 8 horas da noite, 9 horas tem gente lá ainda, conversando. Mas vamos dar um serviço, então, né? Porque a Zumba, ela é gratuita. Gratuita. E aí, qualquer pessoa de qualquer bairro da cidade pode ir lá. Pode frequentar. Às quintas-feiras. De terça e quinta, a Zumba é de terça e quinta, das 7h30 da noite às 8h20. São aulas gratuitas, então... Qualquer bairro que quiser ir lá fazer aula, pode ir. E a professora é ela? E a professora sou eu. Sou professora de lá. Ela faz tudo na associação. E assim, é um projeto hoje que até me emociono, porque é algo que eu tenho um orgulho muito grande desse projeto lá, porque justamente era um bar lá antes, né? E aí, por alguns probleminhas que estavam tendo relacionados a bebidas e tal, né? Então, o grupo da associação da diretoria pediu o espaço, né? E aí foi quando eu vi a oportunidade. Eu falei, por que não trazer uma modalidade para cá, para essas mulheres que trabalham o dia inteiro na roça, na lavoura, né? E eu já conhecia a modalidade. E foi quando eu fui com a cara e a coragem. Eu falei assim, vai dar certo. E já agora em março, fez 9 anos esse projeto. E eu tenho, assim, feedbacks muito positivos de pessoas que estavam com uma depressão tremenda e começou a fazer a dança. Porque é um momento ali de conversar, de socializar, sabe? De fofocar, enfim, de conversar, né? Então é um projeto que eu tenho muito orgulho, muito mesmo. E, lógico, agradecer também aí a parceria da Prefeitura através da Secretaria da Cultura, né? Também que abriu essas portas, aí, essa possibilidade dessas aulas serem gratuitas. Isso é muito bacana. Legal. E tem também o desenvolvimento de outras atividades, né? O turismo, como o Rafa falou, Isso. Né? Aí, através da associação, ao longo aí desses últimos 8 anos, foram vindo, né? Essa questão da modernidade, a questão do dia a dia lá, do turismo rural, né? Temos a Rota Vite, que engloba lá o bairro Videiras. Então, é um crescimento muito legal, porque eu morava na Fazenda Pimenta, até meus 5 anos de idade. Eu mudei para Videiras com 5 anos.
E meus irmãos, alguns deles ainda trabalham na lavoura de uva, essa uva aqui, a Niágara. Então eu vi esse desenvolvimento, né? A gente passou por um período, eu falo minha família, mas o bairro em si, né? A gente passou por um período ali de altos e baixos, né? Onde muitas pessoas com o tempo depois já não queria mais ficar na roça, né? Porque via que não tava dando, né? Você trabalha, não estava rendendo, né? E com o passar do tempo a gente foi percebendo que isso é possível, sabe? Você tirar sua renda do próprio bairro, né? E isso aconteceu com 2 irmãos meus que ainda trabalham na uva. Eu tenho um outro irmão que trabalha em lavoura de alface lá no bairro mesmo. Então hoje ele se tornou um bairro assim que os adolescentes, né? Muitos deles já não estão querendo mais sair. Eles querem continuar essa tradição porque viu que é possível continuar, né? Então o bairro ele teve aí seus altos e baixos, né? E agora ele tá em alta. Passa por uma revitalização, digamos Isso, assim, né? uma revitalização. E houve um tempo em que Itaici, Videiras, quase que eram considerados, os bairros eram quase que considerados outras cidades. Exatamente, né? Como se não fizesse parte de Indaiatuba. Sim. Era isso, Sim. né? Era isso. E de uma certa forma, Paty, olha a liberdade, hein? Paty. Já chamei Lu, Rafa, tá tudo em casa. E de uma certa forma, é até engraçado, porque assim, eu venho pra cidade praticamente todo dia. E a gente fala que a gente vem pra cidade. A gente vem pra cidade, a gente vem pra cidade. Aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas você mora onde? Moro no bairro Videiras. Mas aonde é? Tipo, as pessoas muita gente ainda não conhece o bairro Videiras. É uma área rural de Indaiatuba. Isso. Mas, né, faz parte de Indaiatuba. Faz parte de Indaiatuba, é uma área rural, faz parte de Indaiatuba. E muita gente ainda acha que é muito longe, né? Tanto é que hoje a cidade, como veio muita gente para cá, né? Nesses últimos 15, né, 20 anos, as pessoas conhecem menos. Porque até os anos 90, a economia da cidade, uma grande parte da economia da cidade vinha da cultura da uva. A gente até brinca que até os anos 90 os gerentes de banco ficavam do lado de lá da rodovia. Né? Hoje nenhum deles, né, ficou um bom tempo que nem apareciam. Né? Mas aí depois, quando começou o distrito, você vê que a cidade cresceu, né? Teve essa outra característica da cidade. A industrialização, né? Exatamente. Né? Mas muitas indústrias vieram, foi, né, ampliando aí também os ramos de atividade, né? Exatamente. E isso é inevitável. É inevitável, porque a cidade, ela tá em crescimento, né? Ela teve, né, que nem no distrito, né, que abriu muitas indústrias, então ela tá em crescimento, né? E no ano da pandemia, 2020, veio muita gente, né, principalmente de São Paulo para cá, né? Então, assim, muita gente, de fato, ainda não conhece, né, o bairro Videiras. E eu costumo falar assim, é um dos poucos bairros, ou, né, um dos poucos bairros, rural aqui de Indaiatuba, né? Porque vai diminuindo, né? A área urbana está expandindo, vai ali. Se os herdeiros, né, digamos assim, não quiserem mais ficar na terra, claro que a tendência daí é diminuir. Então, quem fica realmente tem que lutar, né, para manter a tradição, que é o que vocês estão fazendo, inovar também, né? Exatamente. Porque é uma inovação que vocês estão fazendo, né? E aí eu acho interessante que sempre que eu recebo material de divulgação de vocês da festa, sempre tem a informação de que vocês querem se integrarem com o pessoal da cidade, né? Com, digamos, o outro lado, né, da cidade, ou os outros lados, né? Mas é importante mesmo que tenha esse trânsito, né, das pessoas da região central, com a área rural, mas também tem que ter o atrativo, né? E que é o que vocês estão fazendo. Não é fácil, né? Mas é uma atividade, assim, é um trabalho duro, né? Como você fala, né? Começa a festa, por exemplo, a festa começa de um ano para outro, termina uma edição, já começa outra. Mas eu já vou até entrando um pouquinho nessa questão aí. Como é que começou? Como é que surgiu a ideia da festa? Porque a primeira edição eu estive lá, muito bacana. A segunda edição já entrou para o calendário do circuito das frutas, quer dizer, já teve um degrau aí, né? Já chegou na terceira edição, enfim... está construindo uma história, né? Exatamente.
Quer falar um pouquinho, Rafa? Então, De esse quando começo, começou? né, o início de tudo foi realmente esse desejo da comunidade, né, do bairro das Videiras em festejar esses últimos anos com a conquista do Ponto Verde, a conquista do turismo rural, que é esse olhar da cidade de hoje para o bairro das Videiras. A questão ambiental, né, as pessoas vão lá fazer caminhada, vão lá andar de bike, né? Você vê que o cicloturismo está muito forte, então as pessoas olham aquelas paisagens, olham aquele estilo de vida, já não de uma maneira a pensar que aquilo é algo atrasado, né? As pessoas olham hoje com uma vontade de participar da vida no campo, né? Como lazer, né? Como também, lazer, como turismo. Isso, como uma maneira de se desligar um pouco da correria do dia a dia. Então, esse olhar das pessoas foi o que fez com que a gente tivesse força para realizar a Festa da Uva, né? Então, o turismo, o Ponto Verde, a questão ambiental. E aí chegou nesse momento que a gente se reuniu e falou, olha, talvez seja o momento em que as pessoas queiram, de novo, celebrar essa ideia da vida no campo, do valor da agricultura, o valor do cinturão verde, que a gente fala que nas nossas propriedades rurais é onde está a produção não só de comida, mas também de água, né? Então, é lá onde nasce a água que vem para Indaiatuba. Tá lá a gente que cuida das nascentes, né? Que Isso. Então, a festa nasceu um pouco dessa reciprocidade do indaiatubano que quer se ligar à vida no campo e a gente querendo, de alguma maneira, de novo, ser compreendido pela essa cidade como ela é hoje. Então, a Festa da Uva de 2023 foi gigante, né? A gente não esperava. Não. Foram 15 mil pessoas... Né? A gente não estava preparado para ter um evento daquele tamanho e serviu de base para a gente depois realizar a segunda festa, que já foi um sucesso de organização, né? E agora a terceira vai ser, assim, talvez seja a festa mais equilibrada, né? Que a gente já tem a experiência desses últimos 2 anos, né? E só explicar um pouquinho melhor, então o Ponto Verde, não sei se ficou claro na primeira vez que eu falei, enfim, o Ponto Verde é a feira dos produtores da agricultura familiar de Indaiatuba, certo, né? Exatamente. Então lá eles vendem o que eles produzem nas próprias propriedades, nas propriedades deles. Né? Lá tem uma parcela que também é comprada de outros produtores, também de fora da cidade, né? O Estatuto do Ponto Verde, ele permite que você venda ali no Ponto Verde, se você puder, 100% ali, né, da sua produção, mas também nesse estatuto permite que você compre dos seus vizinhos, por exemplo, né, o seu João, que é o pai da Luciana. E faça a venda. Ele não tem como ele vender, né? Então as pessoas às vezes compram os legumes dele e vendem no Ponto Verde, então tem essa possibilidade. E tem 1/3, né, desses 3/3 que a gente fala, né? 1/3 você também poderia, se você não tem naquele momento, se não é a safra, né, daquela fruta, daqueles legumes, você poderia comprar de outros produtores de outros municípios, né? Então, por isso que a feira virou um sucesso, porque ela não vive só daquilo que é a safra atual, né? Por exemplo, se em Indaiatuba não tem uva naquele momento, que isso acontece no meio do ano, né? Os produtores podem comprar de outros municípios, né? Então, você sempre vai ter as frutas e é sempre dito, né? Então, olha, gente, essa uva esse mês não é daqui. Então, isso que as pessoas gostam, né? Elas chegam lá e você tem a opção de comprar uma fruta orgânica, você tem a opção de comprar um legumes tradicional, de produção convencional. Você tem todas as modalidades de preço, né? De opções. Então, acaba sendo uma feira muito eficiente no sentido de quantidade e qualidade, né? Eu vou dar o serviço também, que funciona, o Ponto Verde funciona às quartas-feiras, das 14 às 19, aos sábados e domingos das 8 às 13, certo, né? E fica bem do lado da antiga estação ferroviária de Taici. Né? Tem estacionamento, que também já é um adianto aí para a nossa vida. Né? É isso aí. Enfim, e voltando então na festa, em relação à festa, preciso saber quais são as atrações, né? O que vai ter esse ano, o que dá para adiantar já. Esse ano, assim, a parte artística, ela tá bem diversificada, assim como os 2 primeiros anos, né? Então teremos aí cantor italiano, no sábado e no domingo, né? Os 2 primeiros anos a gente teve só no domingo, esse ano a gente já vai ter no sábado e no domingo. A gente vai ter banda sertaneja, né? Vamos ter apresentação de viola,
Logicamente, vamos ter a apresentação de Zumba, é claro. Mas o pessoal está ensaiando muito. Já estamos ensaiando muito, já estamos esquecendo a coreografia. Já perdeu uns 3 quilos já só ensaiando Zumba. Mas ela tá bem diversificada, né? Eu sempre falo assim, né, pro Rafa, né, e pro restante do pessoal da organização. A gente tem que manter essa tradição, né? Dessa tradição italiana, desse pessoal, mas a gente também não pode esquecer do dia a dia, né? A gente tem que celebrar, né, o que os antigos fizeram lá atrás, mas hoje o bairro, ele tá ali, em desenvolvimento, né? Então você tem que uma festa dessa, você tem que tentar, né? Eu falo que é tentar, porque agradar 100% é difícil, mas a gente tem que tentar agradar todos os públicos, né? Então a gente agrada aí o público aí italiano, agrada aí quem gosta do sertanejo, né? Quem gosta de um rock ali mais calmo, né? Apresentações de dança. E então, assim, tá bem bacana a apresentação esse ano. Eu não posso ainda divulgar quem são os artistas, mas eu garanto que tá muito legal, tá muito bacana. Assim que eles divulgarem, vocês podem pesquisar lá no drops.net.br. Já faço meu propaganda aqui também. Já fica a curiosidade para entrar lá, né? E quantas pessoas estão estimando para esse ano? Esse ano a gente está com umas 18 a 20 mil pessoas, né? A gente acredita que vai ser talvez a festa com um movimento bem bacana, por conta tanto da organização como essa divulgação regional do Circuito das Frutas, né? Que agora entrou nesse calendário, então muito provavelmente vai ser um público maior, né? Bom, as atrações culturais não dá para adiantar muito, então, mas tem a parte gastronômica, né? Também que é legal falar. Sim, a parte gastronômica tá bem bacana. Aí vai ter de tudo um pouco, né? Tem lanche natural, lanche de linguiça, frango com polenta, tem pastel, refrigerante, água, essas coisas, né? Doces, muitas opções de doce. Teremos também as frutas, né? Os produtores rurais também, terá uma parte lá para eles, né? Então a parte aí de alimentação tá bem diversificada. Esse ano tem uma quantidade maior de produtores de vinho, tanto vinhos que não artesanais, pode faltar, né? Tanto os vinhos artesanais como os vinhos finos. Então a gente tem em Indaiatuba alguns produtores de vinho fino que vão levar junto também antepastos italianos aí, para quem gosta de algo mais, uma harmonização, né, gastronômica ali. Você pode escolher um vinho com queijo, com salame, tudo produzido aqui no bairro, né? Isso que eu ia perguntar, são todos locais. Todos locais, locais. Tanto é que esse vinho que se chama Orione, né, é feito pela família Montuanelli, que é uma família da imigração italiana. É um vinho que é vendido em site no estado de São Paulo, um vinho bem conhecido, e é feito em Indaiatuba com uva Shiraz aqui de Indaiatuba. Então aí a festa está aí com essa possibilidade de criatividade do público também, do turista que quer ir lá comprar um vinho, harmonizar com um salame feito aqui no bairro das Videiras, um queijo, né? Tem o Gilberto, que é do nosso grupo do turismo, ele vai levar alguns tipos de prato que ele mesmo harmoniza com pães italianos, carpaccio, essas coisas mais finas. Então, tem para todos os gostos, né? Muito bom. E a parte de lazer? Além tem o passeio de trenzinho, né? Isso, tem umas coisas assim. Vai ter o passeio do trenzinho, né? Que ele faz um tour, né? Passando ali em algumas propriedades. Tem também, né? Que fica localizado na quadra poliesportiva, que é do lado ali mesmo. O pessoal do Rap Fest, né? Que é os brinquedos, né? Para as crianças, né? Tem também essa parte. Depois tem os escoteiros vão levar esse ano paredão de escalada, né? Quem gosta aí de um pouquinho de aventura, né? A criançada vai ser bem bacana. Né? E a Pisa da Uva, que é uma novidade que a gente está trazendo esse ano. Quem quiser já fazer a experiência de pisar a uva, né? Como a gente faz lá o vinho, a gente vai ter a família Facchini organizando aí, né? Com esse tonel lá. Quem quiser fazer essa experiência aí prática de pisar a uva, vai ter também essa opção lá, né? Que legal. A vitivinícola Facchini também é de Videiras, né? Eles já fazem a pisa das uvas na propriedade, né? E vão levar essa experiência, então, para a festa. Que legal, muito bom. E a ideia da festa, né? Eu lembro na nossa primeira reunião, né? Há uns aninhos atrás aí, que a ideia da festa era realmente resgatar essa parte aí da cultura ali do bairro, né? Dos produtores rurais, né? Então, assim, muita coisa
da festa hoje, ela é do próprio bairro, Sim. né? Que a ideia foi justamente essa. E assim, e ela foi modernizando, né? A gente já tá na terceira. No primeiro ano a gente não esperava, né? O público foi um boom, realmente. Que eu olhei assim pro Rogério, eu olhei pro Rafa e falei, e agora? O que a gente faz, né? O pessoal veio. E aí o segundo ano já teve uma modernização melhor, a questão o primeiro ano teve muita fila, né? No caixa, era um caixa único. Aí o segundo ano a gente já teve aqueles caixa móvel, né? Então, esse ano também teremos o caixa móvel. Então, tudo isso para amenizar um pouco, né, essas questões de fila, de ficar esperando, né? Então, tudo isso a gente fala que é modernidade que vai chegando no bairro. Isso é inevitável e é bom, porque, assim, para quem vem da cidade, a cidade é correria, né? Que é assim, que é para ontem. Aí chega lá, vê que é possível, num bairro rural, também ter essa questão da rapidez de um certo ponto, né? Porque então, isso é muito bacana, né? Que é o lado também do atendimento ao público, do atendimento, né? ao público, sim. Né? Que vocês vão se especializando, vão melhorando, vão, né? Esse ano, o ano passado já teve, né? Esse ano vai ter de novo autoatendimento, então as pessoas não podem tanto comprar ali as fichas com o caixa móvel ou nos pontos de autoatendimento, que você pode ir lá na tela ali do computador sozinho, comprar, né? Pagar no cartão. Compra as fichas no cartão e vai utilizando em cada box ali. Tem uma empresa que faz todo esse serviço dentro da festa, que facilita muito esse movimento ali dentro da festa, sem você precisar, às vezes, parar a sua visita, né? Aquilo que você... Às vezes você quer visitar a exposição de frutas, por exemplo. Muita gente vai porque é uma exposição muito rica ali dentro da festa. Além dessas outras atrações e tal, antigamente as pessoas ficavam, né? Metade do tempo na fila. Nas festas de São José lá também era assim, ficava meio passeio na fila. Agora não, você chega lá, compra a sua ficha já no começo, às vezes você passa o resto da festa só curtindo o evento. Isso é legal, né? Porque senão você fica muito tempo ali na fila, o pessoal vai cansando, porque às vezes está com a criança, porque é um evento familiar, né? Sim. Exatamente. Então vai com criança, a criança já fica mais cansada, né? Então, ou mesmo uma pessoa mais de idade. Olha, isso ninguém gosta de fila, né, gente? Não. Vamos combinar que ninguém gosta de fila. E eu acho importante, assim, falar que muita gente não sabe, mas tem estacionamento na festa. Eu ia chegar na parte do estacionamento. Tem estacionamento. O valor é simbólico, é apenas R$15. Exatamente. Então, assim, fica bem... O tempo todo da festa. O tempo todo, isso. Então, assim, muita gente... fala assim, eu não vou porque não tem estacionamento. Porque, assim, de fato, o espaço da festa, ele fica ali do lado ali da pista ali, né? Da estrada, vamos até dar o endereço, Isso. né? Rodovia José Boldrini, né? Isso. É a Estrada Municipal, Estrada na verdade. Municipal José Boldrini. José Boldrini, número, vocês lembram, gente? 4.340. Isso, Bairro Videiras. Bairro Videiras. Mas fica ali do lado da EMEB Eduardo Borsari. Não tem como errar. E tem, sim, estacionamento, gente. O valor é apenas R$15. Isso eu acho muito importante a gente divulgar, porque às vezes as pessoas não vão, porque tem que parar o carro ali na estrada. Não, gente, tem estacionamento, sim. Estacionamento amplo, grande, e pode ir que vai ter lugar. Viu? Fica numa propriedade em frente à associação. Isso. Né? Bem em então frente é um à espaço bem grande. Bem ali, grande, né? Então, acomoda muitos carros. Isso, muitos carros. Não vai ser por isso que a pessoa vai ter que deixar de ir da festa. Jamais. Por isso não, né? Temos estacionamento. Né? E, mas tem a missa também, né? Tem a igreja São José. A gente não falou da igreja ainda. Isso, aí lá em Videiras, então, a gente tem... eu falo que a gente tem 3 pilares ali, né? A gente tem a EMEB Eduardo Borsari, né? Que é uma escola municipal. Ela, então, tá ali, né, a escola, as criançadas, né, e depois já do lado da escola tem, então, a associação, né, que hoje acontece as aulas, né, e do lado, então, a gente tem a igreja São José, né, que é uma capela ali de São José, e nessa capela a gente tem missa todos os sábados às 18 horas. Ela é uma comunidade que pertence à paróquia Santa Terezinha de Itaici. Nosso padre lá, o padre Cláudio. Então, todo sábado, missa às 18 horas. E vocês sabem qual a idade? Desde quando existe a capelinha lá? É a mesma época, mesma né, da associação, né? 1970. Uns 60 e poucos anos. 55 anos que aí foi construída a igreja, né? Mas a comunidade já é desde os anos 50, né, que existe ali. 50, acho que você ia falar 70, né? Não, eu entendi errado. 50 mesmo, né? Isso. 1950, então. Isso. É bastante, quase 70 anos. Exatamente.
E muita gente não sabe também dessa questão da missa lá, né? Porque a igreja lá, ela fica fechada durante o dia, né? Então, ela só abre no sábado, às 18 horas para missa, né? Tem a catequese também lá, no sábado, às 4h30 da tarde, né? Que agora começa esse ano a pré-catequese, que é a partir dos 4 anos, né? Isso. E então, às vezes, a pessoa passa ali na estrada, tá fechado, não tem missa, mas tem sim, viu? Missa todo sábado às 18 horas. Todo sábado às 18. Isso. Bacana. Bom, vamos dar o serviço então também da festa, os horários. Eu vou ter que. Vocês lembram de cabeça? Senão eu vou ter que pegar Isso, o óculos aqui. Sexta-feira, Na no sexta-feira, dia 25, 25 né, de de abril. Começa às 18 horas. 19 horas é a parte da cerimônia ali de abertura, com as autoridades, tudo. E depois vai até às 22, os shows, né? Depois sábado e domingo das 11 até as 22 horas também. Então é uma programação bem legal, tem o dia todo ali para conhecer, para fazer o passeio de trenzinho, se a pessoa quiser, né? Quem quiser vai almoçar, quem quiser vai lanchar, quem quiser vai jantar. Quem quiser vai lá beber uma cervejinha gelada. Cerveja da cervejaria Itaici, que também ajuda muito a gente na parte de divulgação do evento, né? Então, o Lucas também, isso, né? E a gente pede, né, se possível, né, para a pessoa levar 1 quilo de alimento não perecível, ou pode ser produto de higiene, né? E então isso será doado ao Funsol, né, para eles ajudarem as pessoas que eles ajudam, né? Então, se possível for, por favor, vá nos visitar, vá nos conhecer e, se possível, levar 1 quilo de alimento não perecível ou produto de higiene. O FUNSOL é o Fundo Social de Solidariedade de Indaiatuba, né? Então ele encaminha tudo que as pessoas doam para as famílias carentes da cidade. Então tem esse lado também solidário da festa da uva e do vinho. Só para a gente entrar na questão do circuito das frutas, como é que vocês conseguiram entrar nesse calendário, fazer parte da festa? O que mudou, né, com a inclusão da festa da uva no calendário do circuito das frutas? O circuito das frutas, na verdade, a gente conseguiu entrar o ano passado, né? Através do pessoal do Contur, nos ajudou muito, que é o Conselho Municipal de Turismo, né? Do qual nós fazemos parte. Só para registrar. Não estamos fazendo propaganda, mas fazemos parte. Então, entrou aí através do Contur, né? Que é o Conselho Municipal de Turismo. Através, novamente, lógico, da parceria aí da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, né? Então, pra gente é muito bacana, porque você vê a festa, né? É que ela, de uma certa forma, começou pequenininha, ou era para começar, né? Mas logo no primeiro ano ela já explodiu, assim, né? E vê lá, né? O logo, o Circuito das Frutas. Então, isso acaba passando para nós uma credibilidade muito grande. Para nós, como associação, para nós, como bairro Videiras, e para nós como indaiatubanos, né? Então, isso para a gente é motivo de orgulho. E também para os nossos patrocinadores, né? Que quando você vai mandar lá um ofício de patrocínio, alguma coisa assim, a hora que ele vê lá, Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Secretaria Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, então isso, assim, já acaba te dando uma credibilidade maior. Sim. Né? Então, isso pra gente é fantástico, né? A gente só tem que agradecer. E só para registrar também, a gente participa do Conselho Municipal de Turismo de forma voluntária, não existe remuneração, a gente o objetivo é discutir as políticas públicas para o fomento do turismo no município. Essa é a proposta, né? Então, a Lu representa a partir da Associação Comercial, né? Isso. E eu represento os veículos de imprensa. Só para a gente registrar, né? Aí agora, com a questão das empresas, né, que participam, ajudam, patrocinam a festa, né? É importante também ter esse apoio. Agora, como já está perto aqui do evento, não tem mais como as empresas ainda interessadas apoiarem, ou ainda tem espaço, por exemplo, para patrocínio, ou então vocês já podem pensar na próxima edição de 2026, como que funciona essa parte de patrocínio, por exemplo, quem quiser, né, colaborar com vocês, como que faz? Então, o evento, a Associação Amigos do Bairro das Videiras é uma associação sem fins lucrativos e que tem o status desde 2008 de utilidade pública aqui em Indaiatuba. Então, essa parceria com a Prefeitura de Indaiatuba para o evento da Festa da Uva, né,
a prefeitura sempre nos ajuda com muita estrutura para a gente realizar o evento. Por exemplo, de estrutura, né? Isso. Palco, tendas, né? Banheiro químico, toda essa parte estrutural. Porém, tem uma parte da estrutura do evento que a gente hoje, né, o evento tem um custo muito alto, né, para acontecer, tanto nas atrações como a parte de estrutura. Uma parte dessa estrutura a prefeitura não pode ceder por motivos, né, institucionais, tal. Por exemplo, como ambulância, a parte de algumas tendas, né, que são menores, algumas questões como cadeira, algumas atrações que não entram no edital. Então tem uma parte dessa estrutura que a gente tem que bancar como associação, porém a associação é sem fins lucrativos, né? Então a gente tem esse programa de patrocínio para o evento e muitas empresas patrocinam o evento e ajudam a gente a bancar essa outra parte aí que a gente não consegue de apoio, né? O Circuito das Frutas hoje também nos ajuda com as atrações, né? Então, as empresas realmente salvam aí essa parte do evento e tem dentro tem os benefícios como patrocinador, né? De estar ali na parte do portal da festa, o telão que fica no palco também passa tanto a logomarca como os produtos, né, dos patrocinadores. Então, a festa acaba sendo também um ponto de visibilidade para a empresa que acaba patrocinando. E tá realmente... As empresas que ainda têm interesse, ainda nesse ano, fiquem à vontade. Aí a gente agradece muito todos que estão nos ajudando, né? Então passa um contato, Rafa, né? Isso. Onde procurar, quem procurar. Pode entrar em contato no Instagram da associação, né? É só mandar mensagem lá que a gente está lá, Videiras _Indaiatuba. Então é o Instagram oficial hoje, tanto da associação como da festa. Então quem mandar lá a solicitação, né, de parceria com a Festa da Uva tem todos esses benefícios aí de visibilidade da marca, né, dentro do evento. É muito interessante, né? Tá certo, então. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Vou reforçar, então, que a Festa da Uva e do Vinho do bairro Videiras acontece de 25 a 27 de abril. Aí a programação completa podem acompanhar também no drops.net.br. Muito obrigada. A gente que agradece a participação, a gente agradece o convite. E para a gente é muito importante essa questão de divulgar a festa, divulgar o nosso bairro. Muito obrigada pelo convite, viu, Paty? Isso aí, imagina. Obrigado. Vamos falar muito ainda dessa festa. Amém! É isso então, pessoal. Até o próximo episódio.